Queridos, nessa manhã, eu quero compartilhar com os irmãos, uma palavra que está em Colossenses capítulo 3. Duas quarta-feiras atrás, eu preguei aqui, nós compartilhamos aqui na quarta-feira com os irmãos que têm vindo. Tem sido uma bênção, quero te convidar a vir, é um lugar seguro, é gostoso, temos o distanciamento social, não temos problema com isso. Irmãos, eu confesso, tem sido uma bênção, nós temos estudado a palavra de Deus. Muitos, às vezes, reclamam, se queixam de que a igreja não tem isso, não tem estudo, não tem aquilo, mas tem, irmãos. Nós temos quarta-feira estudo da palavra, oração. Temos terça-feira, nós nos reunimos via Zoom para falar da palavra de Deus e oração. Sexta-feira temos o Zoom também, via Zoom, a palavra e oração. Quinta-feira temos a sala de oração com nossos queridos irmãos da Nova Família. Ou seja, a irmã Rosa que tem acompanhado, ela fala que a agenda dela na semana está totalmente ocupada, ela participa e tem sido bênção. Ou seja, não é? Tem comida para quem tem fome, tem água para quem tem sede. É o que Jesus disse, não é? Aquele que tem fome e sede de justiça, né? Nós temos ali a fonte em Cristo, no meditar da palavra, no compartilhar da palavra, né? Então eu vou insistir, enquanto eu estiver respirando, enquanto Deus assim o permitir, eu fazer essa pequena obra para Ele, eu vou sempre encorajar qualquer dos meus irmãos, seja aqui no Canadá, no Brasil, Portugal, onde Ele me mandar enviar, eu vou sempre encorajar na palavra de Deus. Não é o pastor Marcos que está dizendo isso, é a palavra de Deus, não é? Então, eu quero compartilhar com os irmãos, quero que você abra a sua Bíblia, você que está aí nos assistindo, abra a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos falar, irmãos, sobre um viver santo, né? E é exatamente isso que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colosso. Nesse capítulo 3, ele fala de ciência e linguagem decente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, não é? Como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá em vida, podermos ler a tua palavra. Mas nós queremos te pedir, mais uma vez, como sempre, iremos te pedir isto.
Nós somos limitados, nós somos humanos e o Senhor conhece o nosso coração e a nossa limitação. Sendo assim, nós precisamos, papai, da tua ajuda. Nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo para revelar em nosso coração e mente a verdade que nos liberta, a verdade que está descrita e escrita nesta palavra, e essa verdade é que vai nos libertar, e seremos verdadeiramente livres de toda culpa, de todo pecado, de toda condenação. Seremos livres por meio da tua palavra e do teu evangelho. Então nos ajuda, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, um viver santo. A palavra santo, ela tem origem, ela é de origem hebraica, que diz Kadash ou Kadosh, que significa sagrado, separado ou consagrado. Mas essa palavra ela é mais utilizada como separado. É engraçado que também, estudando a palavra pecado, né, qual que é o salário do pecado? A morte, não é? E a morte, na verdade, o original dessa palavra é separado também, né? Quando alguém morre, separa de. Mas santo é separa para. Não sei se vocês conseguem perceber essa diferença. Separado de e separado para. Não é? Então, aqui a palavra santo é separado para alguma coisa. Então, podemos dizer que o viver santo, que a palavra santo é separado, quer dizer um viver separado da maneira que vivíamos, não é? Segundo o nosso pensamento. Como é que nós vivíamos antes? Era segundo o nosso pensamento, na nossa vontade, da forma que nós queríamos, seguíamos o curso desse mundo. Não era assim? Nós éramos errantes, cegos, né? Não podíamos ver a graça. Mas, graças a Deus, o Senhor nos alcançou. Então, nós vivíamos errante, totalmente perdido nesse mundo, sem Deus e sem Jesus. E com isso, os nossos pensamentos tornaram totalmente sobrecarregados, não é? Com coisas deste mundo, né? Nos levando a viver uma vida de ansiedade, né? De preocupação, esquecendo até da existência de Deus. É o que nós vemos hoje, nos dias de hoje. As pessoas estão tão sobrecarregadas, os seus pensamentos estão tão nessa terra, nesse lugar, nas conquistas daqui, somente aqui, que os pensamentos estão sobrecarregados. E aí a gente vê um alto índice de pessoas depressivas, com exceção de preocupação. Olha o que diz, por isso que Jesus, ele disse, por isso que a palavra do Senhor, Jesus, ele viu isso na vida dos seus discípulos, né? E ele viu isso na vida daqueles a qual ele estava ali, e ele disse assim em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, aí sim vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Ou seja, o descanso que tanto procuramos neste mundo, que as pessoas tanto procuram tentar achar nessa terra, está em Jesus. Por isso que ele disse, vinde a mim. Então, diante, irmãos, dessa realidade em que muitas pessoas ainda vivem uma vida sobrecarregada e totalmente separada, desconectada de Deus, a passagem que nós lemos em Colossenses 3,
ela nos ensina que um viver santo é procurar, preste atenção nisso, um viver santo, que é um viver separado, é procurar e manter os pensamentos nas coisas do alto, onde Cristo Jesus está. Ou seja, nosso procedimento, nosso pensamento tem que estar voltado em Cristo Jesus. Aonde está o seu pensamento? Durante o dia, durante a semana, aonde mais você tem colocado o seu pensamento? Nas coisas dessa terra? Nas preocupações desta vida? Ou você tem colocado o seu pensamento em Cristo Jesus? Então, não podemos esquecer, irmãos, que nossa vida aqui nessa terra ela é passageira. Nós não pertencemos mais a este mundo. O nosso pensamento, nossa vida tem que estar conectada em Jesus. Olha o que Jesus diz ao interceder por nós. Na sua oração, olha o que Jesus diz lá em João 17, do versículo 16 ao 19. Ele disse assim: Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os. Lembra da palavra santificar? Separa-os na verdade, para a verdade. Tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me separo, me santifico, para que também eles sejam santificados pela a verdade. Essa foi uma oração intercessória de Jesus para você, para mim. E olha, na versão NTLH, diz assim, no santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Olha o que diz nessa versão: que eles sejam teus. Ou seja, que eles pertençam a você, separado para você. Por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Ou seja, irmãos, nós somos separados para Deus por meio da verdade. Por isso que eu e você não tem jeito, não tem saída. O estilo de vida cristã é palavra. Não adianta, irmãos, eu criar ambiente, luzes, coisas, isso não vai subsistir. O que subsiste é a palavra de Deus, ela é a verdade. No contexto do livro a qual nós estamos lendo, Colossenses, apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos de Colosso, advertindo para que eles não fossem escravizados novamente por filosofias fundadas em tradições humanas. Ou seja, as filosofias fundadas em tradições humanas estavam querendo enganar eles novamente, escravizá-los. E aí, por isso que a intenção de Paulo nessa carta é advertir os irmãos sobre isso. Mas que eles continuassem a viver olha que interessante, isso aqui está tudo em Colossenses, tá, irmãos? Ele disse assim, para que vocês vivam enraizados, edificados, aonde? Na igreja Good News? Na religião? Não, na fé em Cristo Jesus. Paulo começa a sua carta encorajando a eles serem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, que está descrita onde? Na palavra de Deus. Lembrando eles que eles foram resgatados do domínio das trevas e que pertencem ao reino de Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos sempre lembrar disso, sabia? E você também precisa sempre lembrar o seu irmão: ei, irmão, volta para a base, volta para o fundamento. Qual é o fundamento? Nós fomos tirados, resgatados do domínio das trevas. Nós estávamos mortos,
nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos condenados. E também ele reforça, irmãos, no contexto desse livro, ele reforça o ensino sobre a supremacia de Jesus. Que ele é a imagem de Deus, do Deus invisível. Irmãos, nós entregamos a nossa vida a Jesus, que é a imagem do Deus invisível, Ele é o próprio Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Paulo está lembrando eles disso. E Ele é o cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? É o pastor Isaac aqui? É o pastor Marcos? Não, o cabeça da igreja é Cristo Jesus. E nele habita toda a plenitude. Por meio dele obtemos a reconciliação com Deus. Irmãos, nós só conseguimos louvar a Deus, nós só conseguimos orar, dar a Ele louvor e adoração, porque por meio de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo nos reconciliou com Deus novamente. Nos levou à originalidade, aonde Deus, quando Ele criou a nós, a imagem e semelhança dEle lá no início, Jesus resgatou isso. Amém? E Ele também lembra de que o Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas, é o mistério de Deus, revelado ao homem. Sabia, irmãos, que o Evangelho é um mistério de Deus, é um mistério que só Deus sabe, e Ele separou, mas revelou, por meio de Jesus Cristo, Ele revelou ao homem, na qual Paulo diz, Cristo em vocês, a esperança da glória. Lembrando-os também que eles morreram em Cristo. Irmãos, eu estou fazendo o contexto para vocês entenderem a importância. O que Paulo está dizendo e fazendo aqui, está levando eles à base novamente, ao fundamento do Evangelho. Olha, lembrando também que eles morreram em Cristo e ressuscitaram com Ele para uma nova vida. Diante desse contexto, eu quero compartilhar, irmãos, 3 verdades sobre essa instrução de um viver santo. Eu quero compartilhar 3 verdades que nós encontramos aqui nessa instrução que Paulo dá para nós, que a palavra de Deus nos dá, sobre um viver santo. Primeiro, Paulo começa dizendo aqui sobre morte e ressurreição, até do capítulo 12. Então, primeiro, o morrer e o ressuscitar com Cristo. O que é isso? Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos estar bem certos disso. O morrer e ressuscitar com Jesus. O que é isso? O Evangelho, irmãos, que é as boas novas de salvação, vem nos anunciar que todo homem, preste atenção, que todo homem que veio e nasceu nessa terra está condenado à ira de Deus. Pastor, é uma verdade. Você só vai entender da salvação o dia que você entender da condenação. Você só vai desejar a salvação, por exemplo, o dia que você entender que você está condenado. Então, todo ser humano que veio a essa terra, já veio à terra, está condenado à ira, separado de Deus, inimigo de Deus, por conta do pecado, do pecado de Adão. Então, não tem jeito, irmãos. Não adianta você pensar, mas ele é tão bonzinho. Que Deus o tenha. Eu ouço muito isso. Irmãos, não é a bondade que salva. O que salva é Jesus Cristo, por meio do Evangelho. Não tem escapatória. É isso que Paulo está tentando, lembrando eles. E é o que o Senhor está nos lembrando.
Então, olha o que diz: não há um justo, a Bíblia diz que não há um justo sequer, ninguém que entra, entenda e busque a Deus, não há, não existe, não existe. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por isso que Jesus veio. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso é necessário que essa natureza carnal, adâmica, ela precisa morrer e ser sepultada, conforme Paulo descreve no capítulo 2, o verso 12 de Colossenses, que ele diz assim: vocês foram sepultados com ele no batismo e foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou os dentre os mortos. Nós fomos sepultados. Essa natureza má e perversa, essa natureza do homem adâmico, ela precisa morrer e ser sepultada. E nós precisamos ressuscitar com Cristo. Por isso que ele está falando de morte, o morrer e o ressuscitar com Cristo. Ou seja, a sua natureza antiga, ela morreu. Viu? Ela morreu e você agora, por ser uma nova criatura, você ressuscitou com Cristo para viver uma nova vida. Diga: eu sou uma nova criatura. Aí eu pergunto: você pode fazer isso? Não, só Jesus. Esse é o mistério do Evangelho, esse é o mistério de Deus. Só Deus pode nos fazer nova criatura. E tem um detalhe, irmãos: o Senhor, Ele não recupera você. Não pense nisso. Não é igual você levar o seu carro na oficina e dar uma recuperada. Não. Tem que morrer e nascer de novo em Cristo Jesus. Eu sei que para muitos é difícil entender isso, mas olha, você que está me escutando, isso é pela fé. Esse é o mistério de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Não é uma criação recuperada, é uma nova criatura. Aí eu desafio você novamente: diga, eu sou, diga mais forte, eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Irmãos, quando você declara e pensa assim, tudo muda. Nós somos nova criatura, nós ressuscitamos com Cristo. E isto foi feito por meio da sua graça, não por obras, não por eu ser bonzinho, não por eu fazer coisas boas, não. Pela graça sois salvos. Aleluia. O Evangelho, irmãos, a palavra diz que o Evangelho é o poder de Deus, e Ele é que faz isso comigo e com você. Nos torna nova criatura. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Pelo seu grande amor por nós. Então, já que eu e você ressuscitamos, ok? Ressuscitamos, somos nova criatura. Você declarou, amém? Amém? Você aí que está me ouvindo, não é? Se você não fez isso, hoje é o dia para você fazer isso, e é pela fé. Eu fiz pela fé. Eu ouvi a palavra, eu ouvi o Evangelho e decidi abrir o meu coração para este Evangelho e me tornei uma nova criatura. Então, ou seja, se você é essa nova criatura, então nós precisamos buscar as coisas de cima, do alto. Amém? Nós precisamos buscar as coisas do alto, onde Cristo, está. Segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, para um viver santo.
Primeiro foi o morrer e ressuscitar com Cristo. Segundo, o que a palavra de Deus nos ensina no capítulo 3, o pensamento nas coisas do alto. Talvez este seja o maior desafio que podemos enfrentar nos dias de hoje. Acho que não é nos dias de hoje, é na vida humana. Que é o quê? Os pensamentos que passam pela nossa cabeça, que nos deixa de cabeça quente. Você já viu esse ditado? No Brasil a gente usa, eita, eu estou de cabeça quente. Quando a pessoa fala que está de cabeça quente, ou muitas das vezes ela fala, estou com muita dor de cabeça. Ou eles dizem assim, isso tem me dado uma dor de cabeça. São os excessos de pensamentos nessa terra. Nós nos tornamos escravos do nosso pensamento. Porque o pensamento não para de pensar nas coisas terrenas. Irmãos, se cremos e declaramos que ressuscitamos com Cristo, somos nova criatura. Amém? Se somos nova criatura, e não vivemos mais em um mundo que nos traz e leva muitas preocupações, nós temos que colocar o nosso pensamento no Senhor. As nossas preocupações, nós temos que colocar diante de Deus. Eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, do verso 25. Nós vamos ler isso aqui, porque isso aqui é uma recomendação de Jesus Cristo, o seu e o meu Salvador. Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus capítulo 6, verso 25 em diante diz assim, olha o que Jesus diz, portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida. Por que Jesus está dizendo para você não se preocupar com a sua própria vida? Sabe por quê? Você acabou de declarar que você é uma nova criatura em Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz que não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso que Jesus está dizendo, não se preocupe com a sua própria vida. Porque a sua vida não é sua, é minha. É a minha vida em você. Então ele diz, não se preocupe, com a sua própria vida, quanto ao que comer, beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo? Não é a vida? Lembra, estávamos mortos e agora estamos vivos em Cristo. Então não é a vida mais importante do que todas estas coisas? Observem, as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, nem em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial, o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Busque
as coisas do alto. É o que nós lemos em Colossenses capítulo 3. Busquem as coisas do alto em primeiro lugar. Ou seja, coloque o seu pensamento no reino de Deus. Irmãos, isto é um estado de ser. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Isto é um estado de ser. Todo aquele que nasceu de novo deve agir assim. Irmãos, nós nascemos de novo, Deus nos tirou, nos resgatou das trevas, nós vivíamos preocupados, nós vivíamos como ovelhas desgarradas. Hoje nós temos um pastor, Jesus Cristo, hoje nós temos um Senhor, Jesus Cristo. Então, é um estado de ser. Nova criatura, pensamento aonde? No alto. O que você e eu tem que buscar em primeiro lugar? Qual é a primazia na sua vida? Aquele que nasceu de novo, aquele que é nova criatura. O reino de Deus. Amém, queridos? Você foi escolhido, eu fui escolhido para isso. Nós fomos tirados das trevas, colocados na luz de Cristo Jesus para isso, irmãos. É um estado de ser. Aqui não é uma sugestão, aqui não é um conselho, não, é um estado de ser, nova criatura, pensando no reino. Os irmãos conseguem compreender isso? Os irmãos podem dizer novamente: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não andarmos ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Por quê? Por quê? Tem a resposta. Está no versículo 3 e 4 de Colossenses 3. Está lá, ó. Pois vocês morreram. Ok? Morreu. Agora é uma nova criatura. Vocês morreram, agora a sua vida, preste atenção, irmãos, é a palavra de Deus, a sua vida, eu amo esse versículo, a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quer proteção melhor do que essa? Aí eu pergunto, irmãos, é um estado de ser. Eu sou uma nova criatura, a minha vida está escondida com Cristo. Em Deus. Então, o meu pensamento tem que estar no alto. Quando Cristo, que é a sua vida, olha só, quando Cristo que é a sua vida o que é, irmãos? Cristo. Diga, a minha vida é Cristo. Quando Cristo que é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então, sendo assim, a palavra de Deus nos deixa um exercício que temos que fazer. Ou seja, um dever de casa, uma lição de casa, nós temos que fazer. Homework. O versículo 5 ao 9 de Colossenses, que lemos, ele diz assim, ó, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, da carne, o velho homem, faça morrer. Sabe aqueles desejos que ele colocou aqui, né? Sobre os desejos da carne, faça morrer. Na qual praticamos na velha natureza. Abandone todas estas coisas. Ele diz, abandone todas estas coisas. Irmãos, lembrando sempre que nós fomos revestidos do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Pois ele diz, revestir-se de uma profunda compaixão,
bondade, humildade, mansidão e paciência. Essa aqui é a terceira instrução, terceira e última instrução de um viver santo. Irmãos, se nós nascemos de novo, somos nova criatura em Cristo, nós temos que estar revestido de uma profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O que te lembra isso? O fruto do Espírito. Essa terceira instrução para um viver santo separado é sabermos que eu e você fomos escolhidos por Deus. Você foi escolhido por Deus. Você, todos nós. Fomos escolhidos por Deus, por meio de Jesus Cristo, para darmos fruto. Glória a Deus pela salvação que temos em Cristo, amém? Mas você foi separado para dar fruto. E olha o que diz em João 15,16: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Mas para quê? Para dar fruto. Ele nos escolheu, irmãos, para seguir uma vida dando fruto. Aí eu pergunto para você, que fruto é esse? O fruto da mesma espécie da videira. Não é? Você não pode dar fruto diferente do que a videira dá, não é? Qual foi o fruto que a videira deu? A verdadeira videira. A videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Qual foi? Começa com A e termina com mor. Amor. Esse é o fruto da videira. Deus amou, que deu o seu Filho. Então, nós temos que dar o fruto da mesma espécie. O próprio Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. E esta videira é o amor de Deus. Deus amou o mundo, perdoou por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então nós temos, irmãos, que nos revestir desse amor, suportando uns aos outros e perdoando como Cristo nos perdoou. É um estado de ser, é o estilo de vida da nova criatura. O amor, ele é o elo perfeito, a Bíblia diz. Então não tem jeito, irmãos, nós temos que amar e perdoar. E por fim, irmãos, nós temos a paz de Cristo. O próprio Jesus diz: eis que vos deixo a minha paz, e a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Amém? Aquele que é nascido de novo tem a paz de Cristo. E essa paz é que vai reger a sua vida. Irmão, se você tiver de tomar decisões e tiver de cabeça quente, não tome. Você precisa ter paz. Paz que vem do Senhor. Porque você é uma nova criatura. E esta paz, ela se torna o nosso juiz. Sendo agradecidos, e que a palavra de Cristo, ela seja ricamente abundante em nós. O apóstolo Paulo fala aqui, olha, a palavra de Cristo seja ricamente abundante entre vocês. Irmãos, a palavra de Deus, ela tem que ser abundante e rica sobre nós. Acho que nossos lábios têm que falar só da palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque eu sou uma nova criatura. Por que, pastor, você não faz isso? Porque eu sou uma nova criatura. Por que você não faz assim? Porque eu sou uma nova criatura. Por que você não pensa daquele jeito? Porque eu sou uma nova criatura. Amém? Concluo que estas instruções de um viver santo, descrito na palavra de Deus, com certeza é para que sejamos cada dia, irmãos, aperfeiçoados e cada vez mais parecidos com Jesus, o nosso Salvador, lembrando-nos sempre que o Evangelho é o poder de Deus e por meio dele obtemos a vida de Deus em nós, que é Cristo Jesus, porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas hoje nós estamos vivos, ressuscitados em Cristo Jesus. E esta nova vida em Cristo nos leva a buscar as coisas do alto, onde Cristo está, mantendo o nosso pensamento e coração nele. E como escolhidos de Deus,
nos revestimos de profunda compaixão, bondade, humildade e mansidão e paciência, que é o fruto do Espírito, que habita em nós, que habita em você. Perdoando e suportando uns aos outros, tendo a paz de Cristo em nosso coração. Irmãos, e tudo quanto você fizer, faça para a honra e glória do seu Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé, vamos orar. Eu assim, quero encorajar os irmãos a lerem essa passagem, Colossenses 3, amanhã, terça-feira, quarta, durante a semana, medite nisso. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente, muito mais no seu coração. Amém? Eu só sou o mensageiro, irmãos. Eu não sou uma pessoa que estou aqui para te convencer. E também para agradar os seus ouvidos. Eu não estou aqui para isso, até porque eu não tenho essa capacidade. Mas quando você, que é uma nova criatura em Cristo, buscar a se relacionar com Ele, Ele vai falar profundamente ao seu coração e vai revelar mistérios no seu coração. Amém? Amém? E você que talvez esteja me ouvindo e não tomou essa decisão por Jesus, você está tardio. Hoje é o dia aceitável de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e deixar Jesus fazer de você uma nova criatura. Agora você que talvez está frio, está desviado, não é? Está separado, está desanimado, está se apagando, deixando-se apagar. Meu irmão, volte para a palavra, volte para Jesus. Amém? Porque Ele sim é a nossa vida. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor nos trouxe ao nosso coração sobre um viver santo. Que nós temos, para viver um viver santo, separado, nós temos que lembrar que nós morremos e ressuscitamos com Cristo Jesus. Nós temos que lembrar que o nosso pensamento, por sermos nova criatura, é um estilo de vida, é um estado de ser. Se somos nova criatura, o nosso pensamento tem que estar no trono da graça, no reino de Deus, em primeiro lugar. Ó Senhor, e entendemos também, Senhor, que o viver santo é nós amarmos uns aos outros, sermos mansos, humildes. Ó Deus, que está elencado ali nas características do fruto do Espírito, pois o Espírito Santo habita em nós, por sermos nova criatura. Então, Deus, eu oro pelos meus irmãos que aqui estão, fortalece-os em nome de Jesus, que eles desejem a palavra como um alimento principal para a vida deles. E esses que estão nos ouvindo, talvez existe a pessoa que ainda fica na dúvida se é isso mesmo, não acredita. Senhor, fala ao coração dela, para que ela se renda-te e experimente essa nova vida em Cristo Jesus. E esse que talvez, Senhor, por conta dos problemas excessivos, dos pensamentos neste mundo, se esfriou, ou se desviou, Pai, traz de volta, assim como o Senhor fez com o filho pródigo, traz de volta ao teu cuidado, ao teu amor, em nome de Jesus. É que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Irmãos, só lembrando vocês, do dia 2 de abril, às 3 horas, nós vamos realizar aquele culto da Páscoa via Zoom. Eu preciso mesmo, sério, irmãos, eu preciso que você que quer assistir aqui, nós vamos assistir aqui no telão, os irmãos que querem assistir no telão aqui,
eu preciso que vocês me dêem o nome. A minha esposa está lá fora, dê o nome para ela e fala, olha, eu vou participar. Porque se vocês não participarem, eu não vou vir aqui, não vou abrir a igreja, não faz sentido. Amém? Eu vou liberar, aí eu vou liberar o link para que vocês entrem. Porque vocês podem assistir em casa, não é? Mas eu estou abrindo aqui a igreja para aqueles que não têm acesso e queiram participar. Amém? Amém? Combinado, irmãos? Quarta-feira nós temos o nosso culto das 7 às 8, tem sido uma bênção, continuo convidando você, venha e participe. Terça-feira, às 7 horas também nós temos a nossa reunião em grupo pequeno, nós vamos discutir essa palavra, aí é gostoso, onde você pode perguntar, onde você pode compartilhar, toda terça e sexta-feira, às 7 horas, via Zoom, né? Domingo que vem, irmãos, domingo que vem nós vamos ter a ceia, tá bom? Avise os irmãos, né, que querem participar, que podem participar, nós vamos realizar a Santa Ceia, tá bom? Amém? Glória a Deus! Deus abençoe vocês grandemente, um grande abraço, amo muito vocês, tá bom, irmãos? Deus abençoe, tenham um bom almoço, uma boa semana, e olha, não esqueçam de orar pela minha vida, a vida da minha esposa, a vida do pastor Isaac, nós, tá bom? Orem pelos pastores, Deus abençoe, muito obrigado, glória a Deus.